Olá pessoal, estamos de volta. Vamos terminar de gravar essa provinha da FGV, resolver essas questões, uma prova com 10 questões realizadas em 2020. Eu sempre gosto de resolver provas anteriores, mais recentes, para ter uma noção de como que a banca está cobrando, o que ela está gostando mais. Em 2020 a gente teve poucos concursos devido à pandemia, então essa é uma ótima prova para a gente usar como base para a gente estudar. Eu, particularmente, achei uma prova fácil. O que eu chamo de prova fácil? Estudou por provas anteriores é suficiente. A gente consegue ir bem, consegue fazer ali as questões, tem mais ou menos o mesmo modelo. Não significa que se você não estudar, você vai chegar lá e conseguir resolver essa prova. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas é uma prova tranquila da gente resolver. Vamos continuar essa resolução? Deixa eu só sair aqui da frente para a gente começar. 3 amigos disputaram a corrida de São Silvestre em São Paulo. Os 3 completaram a prova. O primeiro a chegar foi Miguel, com um tempo de 1 hora e 45 minutos. Pedro levou 1/3 a mais do que o tempo de Miguel e 1/5 a menos que o tempo de Aquiles. O tempo que Aquiles levou para completar a prova foi... Então vamos com calma aqui, ó. Ele fala assim, o primeiro foi o Miguel, então vou colocar aqui Miguel. E o que a gente tem? O tempo de prova dele, 1 hora e 45 minutos. Transforma isso para minuto, gente, fica muito mais fácil. 1 hora e 60 minutos, mais 45, 105 minutos. Deixa eu aumentar minha letra aqui, que ficou muito pequenininho. Depois ele fala o Pedro, levou 1/3 a mais. Então, o que vai acontecer com o Pedro? Ó, 1/3 a mais é o 105 dividido por 3. Vou ter 3 aqui, 5. Então, ele levou 35 minutos a mais. Então, é o 105 do Miguel mais 35. E aí, ele levou, então, 140 minutos para fazer a prova. Deixa para transformar depois. Não fica transformando isso para a hora, não. Deixa para depois. E depois ele fala assim, ó. Pedro levou 1/3 a mais do que o tempo de Miguel, já fizemos, e 1/5 a menos que o tempo de Aquiles. E aqui eu vou te dar uma dica que dá muita vontade de fazer isso e tem essa resposta. É fazer 140 dividido por 5 e subtrair. Não pode, ó. É um tempo a menos que o de Aquiles. Ah, Leonora, mas a gente não sabe qual que é o tempo de Aquiles. Se você não sabe, chama de X. Então, ó, esse vai ser o tempo do Aquiles. O Pedro, a gente sabe que é 140 minutos, mas eu posso representar assim, ó, o tempo de Aquiles menos 1/5 do tempo de Aquiles. Essa vai ser a ideia. Já pega, ó, a ideia que a gente usou para outro exercício aí, que eu não lembro qual, acho que é o número 3. O que a gente vai ter, ó, isso é 4/5 de X. Lembra da ideia, ó, o chocolate inteiro é 1, eu comi, né, 1/5, então sobrou 4/5 do tempo de Aquiles. Não é 4/5 do geral do mundo, do universo, não. É do tempo de Aquiles. Ou seja, isso aqui é o tempo do Pedro. A gente pode representar em relação ao tempo do Miguel, em relação ao tempo do Miguel, 140 minutos. Em relação ao tempo do Aquiles, 4x sobre 5. Mas tudo é o tempo do Pedro. Ou seja, eu posso fazer o 4x sobre 5 igual a 140. Essa é a ideia que você tem que pegar. O 5 está dividindo, passa para lá multiplicando. Pode fazer a conta direta, eu gosto de deixar para fazer no final. O 4 estava multiplicando, passa para cá dividindo. Eu gosto de ir dividindo aqui, ó. 140 por 2 dá 70, por 2 dá 35. Então, eu preciso fazer o 5 vezes 35. Leonora, eu me confundo todo, eu prefiro fazer a multiplicação e a divisão depois. Não tem problema nenhum. Faz da maneira que você se sentir mais seguro. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 5, 25. 150 mais 25, 175 minutos. Deixa eu sair aqui para caber, ó. 175 minutos equivale a quantas horas? 1 hora e 60, 2 horas 120. Então, dá 2 horas completas, quase 3. 3 horas seria 180. Falta 55 minutos.
A alternativa certa aqui, a alternativa D. 2 horas e 55 minutos. Essa vai ser a nossa ideia. Observa que a gente tem ideias repetidas. Novamente aqui, ele cobrou frações, novamente ele cobrou a unidade de tempo. O que significa isso? Que você tem que estudar muito essas questões, esse estilinho de questão aqui, para a gente ir bem na prova, tá? O que a gente tem agora, ó? Deixa eu só voltar aqui. O que nós temos aqui agora? Voltei. Bom, próxima questão, e aí ele já cobra o raciocínio lógico. Lembra sempre disso, que é super importante. Se você não estudou raciocínio lógico, faça um curso de raciocínio lógico. Ai, Leonora, você está falando isso só para vender curso. Não estou. Eu tenho experiência em concurso público. Raciocínio lógico não é a nossa lógica natural. Faça um bom curso de raciocínio lógico. Não é difícil, mas você precisa de algo. Você precisa que alguém te explique isso. Aí fica simples, tá? Se você já estudou raciocínio lógico, você vai ver que é uma questão simples. Considere a afirmação: a criança tomou vacina e não chorou. A negação lógica dessa afirmação é: o que ele está pedindo? Negação. Primeira coisa que eu olho, conectivo. Olha quem nunca estudou raciocínio lógico, como que vai resolver. A negação de a criança tomou a vacina é a criança não tomou a vacina. A negação de a criança não chorou é a criança chorou. E vai ter essa resposta aqui, ó. A criança não tomou a vacina e chorou. Olha a letra C aqui. Porém, você tem que lembrar de um detalhe. Quando eu estou usando a negação, eu nego também o conectivo. No lugar do E, eu vou colocar OU. Então, muito cuidado com isso. Novamente, se você nunca estudou raciocínio lógico, estude. Faça um curso. É uma questão simples, é uma questão que você resolve em menos de 1 minuto, mas você precisa conhecer essa teoria. A resposta certa vai ficar aqui, ó. A criança não tomou a vacina ou chorou. A alternativa certa é a alternativa E. Quem já estudou o raciocínio lógico e lembra das regrinhas de negação, com certeza acha essa questão super simples. Próxima questão, considere como verdadeira a proposição. Solange loura, agarrou tudo aqui. Solange é loura e Mônica é morena. Considere agora as proposições. E aí ele coloca várias proposições aqui. Ele usou o ou, ele usou o se então e usou o se então de novo. Novamente, questão para quem já estudou o raciocínio lógico. Quem nunca estudou, por favor, estudar. Vou sair aqui, ó, porque eu vou precisar da minha tabelinha. Deixa eu colocar aqui. Sempre coloca uma tabelinha na prova, mesmo que você já tenha decorado, que você já tenha firmeza nisso, nunca é demais, tá? Ele falou que essa proposição é verdadeira. É uma proposição com conectivo E, com a conjunção. Vamos fazer aqui, ó, P, que, vou apertar aqui, ó, P e que, P ou que, e P se somente P, se P então que. São os 3 conectivos que a gente usou, que são os mais comuns em prova. Lembra que as 2 primeiras colunas são padronizadas, verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. E lembra da característica de cada um. No E, somente um é verdadeiro, o verdadeiro, verdadeiro. O OU, somente um é falso, o falso, falso. E o se então, somente um é falso, o VF. O resto, ó, a gente completa lá rapidinho. VVV, VVV. É fundamental, deixa eu pôr meu carão aqui, é fundamental que você vá com essa tabela decorada. Não vai fazer prova que cobra raciocínio lógico, que cobra lógica matemática, sem estudar a tabela verdade, sem estudar os conectivos e sem decorar. Não tem conversa aqui não, é decoreba, tá? Não vai para a prova sem decorar isso. Vamos voltar aqui agora para fazer o exercício. Olha o que ele fala. Ele fala que a proposição é verdadeira. Se a proposição é verdadeira, a gente tem o seguinte: é uma proposição com conectivo e o único caso verdadeiro é quando as 2 são verdadeiras. Então eu sei que Solange é loura é uma proposição verdadeira
e Mônica é morena é uma proposição verdadeira. Ele fala agora, ó, considere as proposições. Solange não é loura. Se o ser loura é verdadeiro, não loura é falso. E Mônica é morena. Mônica morena, verdadeiro, verdadeiro. Vou olhar lá na tabelinha, ó, do ou. Primeira falsa, segunda verdadeira. Primeira falsa, segunda verdadeira. Na tabelinha do ou, verdadeiro. É isso que me interessa. Vou fazer a mesma coisa agora, ó. Solange é loura, verdadeiro. Mônica não é morena. Ela é morena, então não morena é falso. Verdadeiro com falso na tabelinha do sim, então. É o único falso que a gente tem. Falso. Se Mônica não é morena, falso. Então Solange é loura, verdadeiro. Falso com verdadeiro no sim, então, verdadeiro. Terminamos a questão. Por isso que eu falo, é fundamental você decorar essa tabela aqui. Se não decorar lá na hora da prova, não faz. Não caia na ideia de que dá para fazer por lógica, que dá para fazer por interpretação, que vai ter uma resposta lá para fazer você errar. Então, bastante atenção com isso. Cuida direitinho, decora direitinho, estuda direitinho. Tenha bastante cuidado na hora de resolver, que é uma questão forte para a nossa prova e é uma questão relativamente simples, decoreba mesmo. Ele pergunta quais são as verdadeiras. As verdadeiras ficou 1 e 3. A alternativa certa é a alternativa B. O que a gente vai ter agora? Próxima questão. FGV adora esse tipo de questão. Eu confesso que eu não gosto muito não, mas é ela que manda, a gente só obedece. Vamos ver esse tipo de questão. Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo estão nessa ordem em uma fila que possui ao todo 50 pessoas. Pelo menos ele facilitou aqui pra gente, ó, colocando nessa ordem. Então a gente tem o Álvaro, o Bento, o Cláudio e o Danilo. Eu não sei, a gente sabe que tá nessa ordem e tem gente ali no meio, entre eles. A gente não sabe quantas, é isso que a gente vai descobrir. Há o mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo. Não sei quantas pessoas, mas eu sei que eles são iguais. Não vou deixar ali. Há 10 pessoas entre Álvaro e Bento. Então, coloca um 10 aqui, ó, só para você lembrar que tem 10 pessoas. Há 7 pessoas entre Bento e Cláudio. 7 pessoas. Há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. Ele facilitou bem a nossa vida nesse exercício. Ele quer saber qual que é a posição do Cláudio nessa fila. Cuidado aqui com alguns detalhes. Dá vontade de fazer assim, ó, 13 mais 7, 20, mais 10, 30. Beleza. Mas a gente ainda tem, ó, 30, 31, 32, 33, 34. Ou seja, a gente já colocou aqui 34 pessoas nessa fila. São 50 no total, faltam 16. Ele falou que o número de pessoas que tem antes do Álvaro e depois do Danilo é o mesmo. Então, vai ser 16 dividido por 2. 8 e 8. Aqui a gente encaixou as nossas 50 pessoas na fila. Observe que o segredo é a organização. Existem questões desse jeito que são mais difíceis? Existem. Mas no momento não vou me preocupar com essas questões. Se você organizar, não tem erro. Pode ser uma questão mais difícil, mais trabalhosa, com uma interpretação mais difícil mesmo. Muitas vezes isso acontece, mas o segredo é sempre o mesmo, fazer uma organização. Imaginar a fila e ir anotando as informações que ele pediu. Ele quer a posição do Cláudio, ó. Cuidado, eu tenho 8 pessoas aqui, mais o Álvaro, não esquece dele não. Mais 10, mais o Bento, mais 7. Essa vai ser a posição do Cláudio. Então, eu vou somar aqui, ó. 8 mais 1, 9, mais 10, 19, 20, 27 pessoas antes do Cláudio. Então, qual que é a posição do Cláudio, ó? 28ª posição. O número dele ali é o 28. Para finalizar essa provinha, essa questão aqui eu achei a questão mais puxadinha, mais enjoadinha da prova. Ele fala assim, Xavier, Yolanda e Zorba
são 3 amigos e cada um possui uma certa quantia em reais, somando ao todo R$ 200. Se Xavier der R$ 20 para Yolanda, ela ficará com o dobro da quantia de Xavier. E Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. É correto afirmar que faz uma confusão danada esse tipo de questão. Quando a gente termina de ler, a gente não sabe nem o que a gente leu. Então vamos voltar devagarzinho, tá? Vou usar as iniciais aqui. Ele falou que cada um tem uma certa quantia, somando R$ 200. Então, X mais Y mais E, 200. Xavier mais Yolanda mais Zorba, R$ 200. Essa vai ser a ideia. Olha o que ele fala, ó. Se Xavier der R$ 20 para Yolanda, concentra aqui, ó. Se o Xavier der R$ 20, ele vai ficar com X menos 20. E a Yolanda, ela vai ganhar R$ 20. Então, ela vai ficar com Y mais 20. É isso que a gente tem que lembrar, ó. Eu tirei de um e passei para outro. Se isso está acontecendo, eu tenho que tirar do X e acrescentar lá no Y. E aí ele falou assim, ela ficará com o dobro da quantia de Xavier. Então, a Yolanda, ela vai ficar com o dobro da quantia de Xavier. E depois ele fala assim, e Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. Cuidado, ó, Zorba aqui que eu vou chamar de Z, parece que o meu 2, hein? Deixa eu melhorar esse 2 aqui só pra gente não confundir. Então, o que tem, ó? O Zorba vai ficar com a mesma quantia de Xavier. O Xavier tinha X, mas ele deu 20 para Yolanda. Então, o que você tem que lembrar nesse tipo de exercício? Se deu, tem que ir acompanhando para todos os exercícios, para todas as etapas do exercício. Se ele deu R$ 20, ele vai ter agora para sempre 20 a menos. É isso que a gente tem que considerar. Isso aqui a gente vai resolver como um sistema. Eu vou mudar de slide porque vai ficar muito emboladinho aqui, vai ficar ruim para você entender. Mas eu vou organizar isso aqui, ó. Primeiro, x mais y mais z igual a 200, só tô copiando. A outra tinha ficado assim, ó, 2 que multiplica x menos 20 é igual a y mais 20. E a última ficou z é igual a x menos 20. Então, esse é o nosso sistema. Leonora, como que eu vou sair desse sistema? Primeiro, organiza essa equação aqui, ó. Vou até colocar ela aqui do ladinho para a gente não confundir. O que vai ficar aqui, ó? 2x menos 40 é igual a y mais 20. Organiza, ó, joga o 20 para lá. Vai ficar 2x menos 60 igual a y. Só por uma questão estética, ó, joga o y aqui no início. Ou seja, essa questão aqui, essa equação aqui, a segunda equação, eu vou trocar por essa, y igual a 2x menos 60. Vou voltar lá na primeira, ó, vou colocar um 1 aqui só para você lembrar que eu voltei nela. X mais y mais z. X mais y mais z igual a 200. O x, vou continuar como x, o y virou 2x menos 60, o z, x menos 20. Igual a 200. Por que eu fiz isso? Porque agora eu estou só com x, eu consigo resolver. Com 3 letras, a gente não consegue resolver. A gente tem que transformar tudo para uma letra só, achar o valor e substituir ali. Agora ficou fácil, ó. 4x, 60 menos 20, menos 80 igual a 200. O 4x, então, 4x igual a 280. O x vai ser 280 dividido por 4. X igual a 70. Volta lá, vou até mudar a cor aqui da minha caneta, ó, pra gente fazer x, y e z. Pra gente achar tudo. Quem que é o x? 70. Achamos direto. Quem que é o y? Ó, 2 vezes 70, 140, menos 60. O y, 80. E quem que é o z? X menos 20. 70 menos 20, 50. O que eu quero que você perceba? Ó, isso aqui é o inicial. E depois que eles trocaram aí, ó, que o Xavier deu R$20 para Yolanda. Se ele deu R$20, ele vai ficar com 20 a menos, então ele vai ficar com 50. A Yolanda vai ficar com 20 a mais, então ela vai ficar com 100. E a Zorba aí, ó,
nada alterou para ela. Ela nem ganhou, nem perdeu dinheiro aqui. Então, ela continuou com 50. Observa que em qualquer uma das situações, vou colocar assim, um depois, só para a gente pegar essa ideia, que vai ajudar a gente a interpretar a questão. Se você somar, ó, 70 mais 80, 150, mais 50, 200. Fez a troca, 50 mais 100 mais 150, 200 também. É sempre bom fazer essas continhas para você conferir. Se você tiver errado alguma conta no meio do caminho, você acha o seu erro. Vamos voltar aqui agora, ó, que a gente vai olhar alternativa por alternativa. É correto afirmar que, inicialmente, Xavier tinha 60 reais. Não, ó, inicialmente ele tinha 70. Então, isso aqui tá falso. Inicialmente, Yolanda tinha 70 reais. Inicialmente, ela tinha 80. Falso também. Inicialmente, Zorba tinha 70. Não, ela tinha 50. Falso também. Ao final, Xavier e Yolanda ficaram ao todo com 180 reais. Vamos voltar lá, ó. Ao final, Xavier e Yolanda ficaram ao todo com 150 reais. Tá errado. Esse daqui, então, tá falso. Ao final, Zorba e Xavier ficaram ao todo com 100 reais. Zorba e Xavier, 50 mais 50, 100. Esse é o nosso item verdadeiro. A alternativa correta é a alternativa F. Com isso, nós finalizamos essa prova. 10 questões, como eu disse, não é uma prova impossível, não são questões muito difíceis, mas é necessário que você treine, que você pratique, que você aprenda bem como resolver essas questões, acostume com a carinha da FGV. Eu te desejo bons estudos, sucesso nas suas provas, muitas aprovações e até o nosso próximo encontro.